Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal Astrologia Pessoal. Eu sou o Ivair, eu sou astrólogo e nesse vídeo eu vou fazer uma previsão, não exatamente semanal, mensal ou anual, mas de uma data específica que vai se dar no dia 26 de janeiro, tá? Que é uma data de início, um reset que nós teremos. Eu vou fazer então um preâmbulo da realidade mundial que nós estamos vivenciando diante dos eventos que estamos prestes a assistir, ou melhor, protagonizar. Eu vou fazer um vídeo abordando esses aspectos mais gerais e coletivos. 2026 será um ano atípico. Na verdade, 2026 será um marco único, inédito na história humana. Nesse ano, teremos, na verdade, 4 ciclos distintos de inícios. O Ano Novo Social, que é em 1º de janeiro, o Ano Novo Astrológico, que se dá em 20 de janeiro, a própria data de nascimento de cada pessoa, tá? Nos seus aniversários, e uma data de reset mundial que se dará no dia 26 de janeiro. Esse aspecto astrológico é algo raríssimo. A última vez que isso aconteceu foi há mais de 9.000 anos, ou seja, há mais de 7.000 anos antes de Cristo. Então nós não temos, na verdade, como saber exatamente o que vai acontecer. A astrologia ela é baseada na análise dos ciclos astrológicos e dos acontecimentos que marcaram esses períodos. Dessa forma, não temos dados relativos a esse ciclo, que é a entrada de Saturno e Netuno, um planeta social e outro transpessoal. 2 planetas pesados e de energias até contraditórias a 0 grau de Áries. Mas comecemos pelo mapa do Ano Novo de 2026. Os planetas pessoais Sol, Marte e Vênus estão em Capricórnio, estruturas, mostrando que no campo pessoal começamos o ano buscando estruturar as nossas vidas. E isso é um evento inconsciente e coletivo, pois esses posicionamentos fazem sextil, que é um aspecto harmônico, com o nodo norte, que é o futuro, em Peixes, que rege sonhos e ilusões, indicando que estamos buscando uma conexão com o nosso lado mais intuitivo e mesmo espiritual, procurando concretizar os nossos sonhos. Esses planetas, Sol, Marte e Vênus, fazem também trígono, que é um outro aspecto harmônico, com o nodo sul, que é o passado, indicando que esse evento é um evento kármico e coletivo, logo de alcance ainda inesperado e de caráter irrevogável e inegociável com o destino. 2026 entrará para os livros de história. Guardem isso. A partir de 2026, nada será como antes. Um mundo novo nascerá. Se trata do início de um ciclo inevitável. Como esses posicionamentos estão acontecendo em Capricórnio, que rege estruturas, isso indica que estamos buscando construir uma estrutura sólida que nos garanta a melhor maneira de vivenciar os eventos que virão. O Sol simboliza o nosso eu, é o nosso ego. Marte, a nossa capacidade de ação e de conquista. E Vênus, a busca por nossos valores pessoais e recursos financeiros, e também por relacionamentos. Mercúrio, outro planeta pessoal, que simboliza o nosso intelecto, nossa capacidade de comunicação e também os nossos meios de transporte, ele está em Sagitário, mas próximo desses planetas pessoais em Capricórnio. Aliás, ele está no último grau de Capricórnio. É um grau crítico, que nós chamamos de grau anarético. E, na verdade, ele acaba fazendo parte dessa energia que compreende todos os outros planetas pessoais. Que, repito, indica que estamos buscando por nossas próprias essências que vão nos guiar a partir do dia 26 de janeiro. Mais precisamente quando Netuno e Saturno entrarão em Áries, que é o início de tudo. Mas vamos dar uma olhada no mapa de 2026. Antes de mais nada, vamos analisar um detalhe numerológico muito interessante relativo aos anos de 2025 e 2026. 2025 somado dá 9. 9 que indica final de ciclo. Então 2025, o ano que nós acabamos de encerrar, finalizou um ciclo.
2026, o ano atual, somado dá 10. Se nós somarmos 1 mais 0, dá o número 1, que significa início de ciclo. O que coincide com os aspectos astrológicos que nós teremos em Áries, que é o primeiro signo do zodíaco e que simboliza, portanto, inícios. No dia 26 de janeiro, teremos a entrada de Saturno, que rege estruturas, mas restrições, e Netuno, que rege espiritualidade, mas ilusões, a 0 grau de Áries. Começos e inícios no lado positivo, porém possíveis eventos de violência, até mesmo de guerras, no seu sentido mais negativo. Até porque nesse momento Marte, o deus da guerra, e Plutão, o deus da morte, estão em Aquário. Mas isso eu vou explicar um pouco mais à frente. Como eu disse, isso aconteceu pela última vez há 9.000 anos. Algo inédito para a nossa civilização, portanto. Esse período foi associado ao surgimento da agricultura e das primeiras sociedades sedentárias na história humana. Foi quando as sociedades deixaram de ser nômades. Mais um ponto cíclico muito importante. Vejam o que aconteceu em intervalos mais ou menos aí, entre 6 e 7 anos, que são ciclos relacionados a Saturno, são os setênios. Em 2028 nós tivemos a crise imobiliária nos Estados Unidos. Em 2014 nós tivemos a anexação da Crimeia pela Rússia, a ascensão do Estado Islâmico, o conflito Israel-Gaza, que depois de mais um ciclo volta a acontecer agora, e a epidemia de ebola na África. Em 2020 nós tivemos a epidemia de Covid, e eu não preciso lembrar vocês do que foi isso, do impacto que foi isso em toda a sociedade humana. Em 2026, com a entrada de Saturno, estruturas mas restrições, Netuno, espiritualidade mas ilusões, nós teremos um processo de dissolução de estruturas e ilusões, um reset histórico e pioneiro. Aqui no dia 26 de janeiro tem início um grande período de transformações ainda desconhecidas. A última vez que Saturno, repito, estruturas, e Netuno, ilusões, fizeram conjunção em Capricórnio, estruturas, tivemos a queda do Muro de Berlim e o fim da Guerra Fria. Quedas, portanto, de estruturas e ilusões. Saturno simboliza estruturas, é a pedra bruta das construções. E Netuno, que é água, o deus Poseidon dos gregos, Netuno para os romanos, simboliza a dissolução dessas estruturas. A água bate na pedra até que fura, até que dissolve e destrói toda a estrutura sólida. Logo, Netuno desfaz, desmonta as estruturas construídas em Capricórnio. Outra conjunção entre esses astros, ela se deu entre 1952 e 1953 em Libra. Nós tivemos a morte de Stalin, mais um fim de ciclo, o fim da guerra na Coreia, a epidemia de pólio e o Great Smog em Londres, que foi um desastre ambiental severo em dezembro de 1952, quando uma neblina espessa e tóxica, resultado da poluição industrial e doméstica por carvão, cobriu Londres por 5 dias, paralisando a cidade e causando milhares de mortes. Mais algumas datas desse alinhamento entre Saturno e Netuno. 1846, nós tivemos a descoberta do próprio Netuno, que até então não era conhecido. Tivemos a fome na Irlanda e a publicação do Manifesto Comunista. Em 1882, nós tivemos vários conflitos e avanços sociais. Em 1917, nós tivemos a Revolução Russa e a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial. Em 26 de janeiro, data do reset, que é a entrada de Saturno e Netuno a 0 grau de Áries, teremos o Sol a 1 grau de Peixes, o que torna o nosso eu antes em Capricórnio, que era mais pragmático e preocupado com a estruturação, agora em Peixes, menos materializado, mais fluido e até mesmo meio inconsciente, porque o Sol, que é o nosso ego, em Peixes, que é a água, ele fica meio que afogado ali, ele se torna meio que inconsciente. A presença do nodo norte ali indica que esse é um ponto inflexível, de que algo que vai acontecer inexoravelmente a revelia
da nossa vontade ou da nossa reação. Marte permanece em Aquário, onde está Plutão. Aqui um ponto importantíssimo e até preocupante. A última vez que Plutão esteve em Aquário, nós tivemos o quê? A Revolução Francesa, a Guerra de Independência dos Estados Unidos e a Revolução Industrial. A presença de Marte aqui, ela potencializa ainda mais a possibilidade bélica, pois Marte é o deus da guerra, o pequeno maléfico, a oitava inferior de Plutão, o deus do mundo dos mortos. Marte, que rege a capacidade de ação, de conquistas, o pioneirismo, os inícios, no seu lado negativo rege o confronto, a violência e a morte, enquanto Plutão, que no seu aspecto positivo rege o poder, tanto pessoal quanto coletivo, os recomeços, a purgação, a morte como renascimento, no seu aspecto negativo rege os genocídios, as mortes coletivas, e os dois estão em Aquário, que rege as coletividades humanas. Vejam, portanto, o possível perigo de eventos em grande escala, tanto no sentido positivo quanto no sentido negativo. Isso vai depender da escolha nossa, da escolha da humanidade como um todo, através do seu livre-arbítrio. Lembrem que na última vez em que Plutão esteve em Aquário, apesar da Revolução Francesa, da Guerra de Independência dos Estados Unidos, nós tivemos a Revolução Industrial e o nascimento do Iluminismo. E hoje, com esse mesmo posicionamento, nós temos a Revolução da IA, um aspecto muito positivo, embora desafiador e até mesmo preocupante. Mas, como eu já disse, inevitável, uma mudança que está fora do nosso controle, um caminho sem volta. Nós temos hoje as inteligências artificiais, mas nós temos medo de onde isso pode nos levar. Perda de empregos, uma série de coisas que as IAs podem trazer, tanto benéficas quanto maléficas. Marte faz quadratura com Urano, mudanças bruscas e revoluções em Touro, valores, o que pode indicar a possibilidade de uma crise econômica se houver um conflito. Mas Urano faz sextil com Saturno e Netuno a 0 grau de Áries, o que ameniza um pouco esses aspectos. Se algo ocorrer por esses dias, tá? Esses dias agora atuais, não deve ser tão danoso num primeiro momento, mas lá na frente nós podemos ter problemas. Netuno e Saturno entrando no grau 0 de Áries indica um começo do zero. Áries é o primeiro signo do zodíaco, então temos aqui um start, um reset, algo inédito na história da humanidade. A Lua faz quadratura com Júpiter em Câncer, Câncer que é regido pela própria Lua, o que pode indicar algum nível de ataque à segurança, possivelmente de algum país ou mesmo de vários países. Não por coincidência, acabamos de ver o ataque dos Estados Unidos à Venezuela. Sem contar a guerra entre Rússia e Ucrânia, as animosidades entre China e Taiwan, Índia e Paquistão, e ainda a possibilidade e medo de que Milei, na Argentina, possa se aproveitar desse quadro geopolítico internacional e tentar reaver as Ilhas Malvinas, o que geraria uma nova guerra contra a Inglaterra. Tudo isso simboliza ataque à segurança de populações. Todo esse desenho configura uma mudança drástica, histórica, porém necessária. Não nos esqueçamos de mais um dado importantíssimo. 2026 será regido por Marte, o deus da guerra. Marte esse que está em Aquário, coletividades, com Plutão, que é o deus da morte, o que é um indicativo de possíveis problemas militares. Mais ainda, estamos, para além do ano de Marte, numa regência muito maior, de 36 anos, de uma era de Saturno. Saturno esse que entra em Áries, que é regido por Marte. Então há aqui uma conjunção de energias. O que intensifica essas energias desafiadoras que podem levar a rupturas perigosas, mas pelo seu lado positivo, podem levar também a grandes transformações sociais. A escolha será da humanidade, como eu disse. Eu estou falando aqui de uma maneira coletiva, tá? Mas a gente pode tratar de tudo isso também no âmbito pessoal. Mas aí seria necessário aplicar todos esses aspectos aos mapas pessoais de cada pessoa. Para isso eu precisaria fazer um vídeo por ascendente,
para saber em que casa cai cada signo e dessa forma saber que área da vida da pessoa vai ser afetada por cada evento. Mas isso é tema para um próximo vídeo que eu vou fazer. Como eu já disse, esse vídeo trata de aspectos astrológicos num nível coletivo e social. O casamento Marte-Áries-Saturno pode gerar uma configuração bastante bélica, militar e até mesmo perigosa, se a comunidade internacional optar pelo conflito e não pela diplomacia de forma pacífica. Tudo isso pode ser um pouco amenizado por Netuno, que no seu lado positivo rege a espiritualidade, a cura e as religiões. Mas no seu lado negativo rege as ilusões, os sonhos, os escapismos, e se essa energia negativa prevalecer, nós podemos ter o casamento do Estado e da religião, que somado a configurações militares, pode gerar problemas como estados teocráticos, a imposição de ideais religiosos e até mesmo golpes de Estado, e considerando que Plutão em Aquário, o signo das massas, podemos ter revoltas e até mesmo um quadro mais extremo, uma guerra de grandes proporções até. As sociedades humanas é que vão escolher o seu caminho. Gente, isso não é alarmismo, tá? Mas fatos baseados em estudos astrológicos dos ciclos planetários através da história, com essa configuração inédita, nunca, jamais experienciada pelas sociedades humanas, que é o reset provocado por Saturno e Netuno a 0 grau de Áries. Netuno pode até amenizar os efeitos bélicos de Saturno, mas Saturno pode sequestrar as energias de Netuno e aprisioná-lo no seu quartel-general, porque, como eu disse, Saturno está muito associado a questões militares, a energia militar. Aqui há o perigo de Netuno, no seu aspecto mais negativo, de ilusão, gerar processos de fake news, por exemplo, o que pode complicar processos de diálogos entre governos e gerar também noticiários enganosos, que é, aliás, um dos medos que nós temos com a IA, né, com a inteligência artificial, a criação de vídeos falsos, de fake news. Eu disse que Netuno pode amenizar Saturno, mas diante do próprio planeta Saturno em si, dessa era atual de 36 anos de regência de Saturno, na qual nós estamos, e da conjunção entre Plutão e Marte, Marte que rege Áries, onde está acontecendo, vai acontecer o reset, onde estão Netuno e Saturno. Isso torna as energias maléficas de Saturno muito mais forte do que as energias benéficas de Netuno. Então Saturno pode sair ganhando nesse jogo e nós podemos sair perdendo. Deixando um pouco de lado Áries, onde Saturno e Netuno entrarão no dia 26 de janeiro, vamos dar uma olhada em como está Aquário, o signo que rege as coletividades, onde está Plutão, que, como eu disse, foi a configuração que gerou a Revolução Francesa, a Guerra de Independência dos Estados Unidos e a Revolução Industrial. No dia 26 de janeiro, Marte, regente de Áries, onde estão Saturno e Plutão, entra em Aquário, e no dia 27 ele faz conjunção exata com Plutão, ou seja, um dia depois do reset. Aguardem essa data, 27 de janeiro. Algo de grande magnitude e até mesmo de grande perigo pode acontecer nesse dia. Muitas vezes não exatamente no dia, tá? Pode ser dias antes, dias depois, ou até semanas antes, semanas depois, mas o epicentro é o dia 27 de janeiro. Temos Marte, a oitava inferior de Plutão, e Plutão, a oitava superior de Marte, em conjunção exata, e essa data pode marcar algum evento de grandes proporções. Algo muito preocupante pode vir a acontecer nessa data. Aqui há um aspecto interessante, até contraditório. Marte e Plutão fazem trígono, e os dois fazem um trígono e dois sextis, dois aspectos harmônicos, o que ameniza um pouco o quadro, mas mesmo assim é muito perigoso, pois não se brinca com a energia desses planetas tão pesados. De a julgar pelo quadro geopolítico atual, é muito difícil que algo não aconteça, mesmo com esses aspectos harmônicos. Mas rezemos para que nada de mal, de ruim aconteça. Mas algo vai acontecer. Eu não sei o que
e em qual proporção, e não tem como saber, mas que alguma coisa vai acontecer e de grande magnitude vai. Existem outras datas importantes que falaremos com mais detalhes em outros vídeos, como a entrada de Urano em Gêmeos em 26 de abril e a entrada de Júpiter em Leão em 30 de junho, ou seja, tivemos Plutão entrando em Aquário, isso no final do ano passado, em novembro, Saturno e Netuno entrando em Áries, Urano em Gêmeos e Júpiter em Leão. Todos os planetas sociais e transpessoais trocaram de signo nos últimos meses. E isso é muito relevante astrologicamente, porque isso muda radicalmente a energia desses planetas. Planetas que não são pessoais, planetas que são coletivos, que vão mexer, portanto, com a vida da coletividade, da humanidade como um todo. Claro, mexe também com a nossa vida pessoal, mas muito mais em nível coletivo. Mais um detalhe importantíssimo. Sempre que Urano, revoltas e revoluções, esteve em Gêmeos, os Estados Unidos iniciaram uma guerra. Então, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial ela começou com Urano em Touro. Touro, que é o chão do zodíaco e simboliza a terra, o que é concreto, pois Touro é de terra, um signo de terra. Hitler iniciou a Segunda Guerra com Urano em Touro, e quando Urano entrou em Gêmeos, a sua guerra começou a se esfacelar. Foi quando ele deu entrada na invasão da União Soviética. E por quê? Enquanto Touro é terra, Gêmeos é ar. Ar que simboliza a dissolução daquilo que é concreto, simbolizado em Touro. Em Touro havia chão para essa guerra. Já em Gêmeos, essa concretude se desfez em ilusão, ou pior, em desilusão. E observe que os Estados Unidos normalmente estão em guerras com inimigos meio que imaginários, inimigos forjados em guerras desnecessárias. E para quê? É uma tentativa de mostrar força e manter a sua hegemonia como potência mundial. Em suma, o que pode acontecer? Na minha opinião, os Estados Unidos acabaram de invadir a Venezuela. E Trump acaba de sugerir que pode invadir também a Colômbia. Sem contar que já parece decidido a invadir também a Groenlândia. Com Urano a 27 graus de Touro, ou seja, no finalzinho de Touro. Está próximo dos graus anaréticos, que são os graus 28 e 29. Que são graus perigosos, porque é de final de ciclo. Em 26 de abril, Urano entra em Gêmeos, que, como eu disse, marca historicamente inícios de guerras começadas pelos Estados Unidos. O enfraquecimento da Alemanha na Segunda Guerra se deu justamente com Urano em Gêmeos. Logo, não é de se duvidar que os Estados Unidos iniciem guerras contra vários países simultaneamente. Uma guerra é uma coisa, uma guerra é uma guerra, simplesmente. Agora, uma guerra em várias frentes enfraquecem as forças militares do país, que foi o que aconteceu com a Alemanha. Então, se Trump decidir, por exemplo, e não é imaginação, isso pode ser uma coisa real, se ele decidir invadir países da América do Sul, para quê? Para neutralizar a China. Com a máxima certeza, a sua força bélica vai se diluir, assim como aconteceu com as forças alemãs, quando ela se viu em 3 frentes de guerra. E o que nós podemos prever se isso acontecer? A queda de um império que já está cambaleante por si só, os Estados Unidos. O que eu vou afirmar agora é histórico, é cíclico, tá? Não é ilusão. Todo império um dia cai. Isso é física. Tudo que sobe um dia desce. Os Estados Unidos, em verdade, capitaneiam e estruturam o mundo ocidental, incluindo a Europa, que ele acabou de abandonar e deixar à própria sorte. O mundo ocidental está em decadência. Isso é fato. E os Estados Unidos, na sua ânsia de manter a sua hegemonia mundial sobre o mundo, também pode ruir. Pode não, deve, com certeza vai. Ou seja, se Trump iniciar uma guerra em várias frentes, ele cometerá o mesmo erro que cometeu Hitler, que já havia cometido o mesmo erro que cometeu Napoleão. Bom, para finalizar,
eu acho que não é necessário falar muito mais coisa, dizer muito mais coisa. Se os Estados Unidos se aventurarem numa guerra em várias frentes, potencialmente decidindo dominar as Américas, por exemplo, o que não é nada difícil, pois assim ele neutraliza a influência chinesa aqui na nossa região. Astrologicamente, o que se desenha através dos astros, seguindo a lógica dos ciclos, é o fim do Império Americano e até mesmo do mundo ocidental como um todo. Vamos torcer para que a humanidade como um todo tenha aprendido com os erros do passado e que isso não ocorra, e que tenhamos tempos de paz depois de passar por esse período de grande tensão pelo qual nós vamos passar agora. A guerra não é um imperativo, é uma opção. Nós podemos fazer a escolha pela paz e pela harmonia, pela construção de um mundo novo, e não pelo lado belicoso. Bom, eu agradeço a atenção de todos, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham compreendido. Se gostaram, peço que vocês deixem um like, que vocês curtam o vídeo, que vocês compartilhem. Deixem também suas opiniões e críticas nos comentários, ok? Eu agradeço a todos, muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.